meu nome é Flávia Rebouças Guedes, eu sou mestranda em Artes Visuais na Unesp e hoje eu vou apresentar o resumo expandido da minha dissertação de mestrado, o grotesco nas séries fotográficas The Fairy Tales, Disasters e Sex Pictures de Cindy Sherman. O objetivo dessa pesquisa é tecer considerações sobre o grotesco na produção da artista norte-americana, sobretudo nas séries que ela produziu entre 85 e 92. Esse estudo se pretende uma investigação sobre como a inserção de elementos pertencentes ao universo do bizarro e repugnante podem ser trabalhados numa imagem fotográfica, de modo a despertar ao mesmo tempo sensações de repulsa e desejo. A trajetória da fotógrafa Cindy Sherman é marcada por uma produção que teve início no final dos anos 70 e se desenvolve até os dias de hoje, predominantemente composta por autorretratos e organizada em séries. É a partir das imagens produzidas em 83 que, nas palavras de Laura Mulvey, começa a se manifestar um lado sombrio que irá, a partir de então, se tornar cada vez mais presente em sua obra. São muitos os artistas contemporâneos que podem ser citados como produtores de arte abjeta. Joel Peter Witkin, André Serrano, Nelson Garrido, Orlan, dentre muitos outros. E é verdade que ao longo do século XX o conceito de beleza foi radicalmente repensado e a partir dos anos 60 a palavra quase não poderia mais ser encontrada em textos filosóficos ou críticos. Mas como é possível que elementos pertencentes ao universo do grotesco e do repugnante atuem em obras de arte despertando no espectador sentimentos de prazer estético ou até mesmo desejo erótico? Susan Sontag identifica esse fenômeno em seu livro Diante da Dor dos Outros, quando questiona sobre o efeito que fotografias trágicas da guerra costumam despertar em seus espectadores. Nem todas as reações a tais fotos estão sob a supervisão da razão e da consciência. A maioria das imagens de corpos torturados e mutilados suscita, na verdade, um interesse lascivo. Mas as imagens do repugnante também podem seduzir. Todos sabem que não é a mera curiosidade que faz o trânsito de uma estrada ficar mais lento na passagem pelo local de um acidente horrível. Para muitos, é também o desejo de ver algo horripilante. Sontag parece compartilhar do entendimento que Freud apresenta sobre o conceito de Unheimlich no ensaio de mesmo nome publicado em 1919. O termo escolhido por Freud e traduzido para o português como o inquietante carrega uma infinidade de leituras complexas que ligam a ideia de angustiante ou repugnante àquilo que desperta desejo e interesse, e que na obra de Freud acaba culminando na imagem da vulva, elemento que também é muito presente nas imagens de Sherman. Se considerada a origem da palavra grotesco e sua menção direta à ideia de caverna e gruta, é quase inevitável pensar na analogia entre o grotesco e o corpo feminino, entre aspas, anatomicamente cavernoso, para usar as palavras de Mari Russo. Para demonstrar essas relações com a obra de Sherman, segue uma das análises feitas para essa pesquisa que condensa os conceitos anteriormente citados. Na imagem Untitled 250, é possível observar um corpo formado por partes artificiais, deitado sobre uma cama de perucas, olhando diretamente para o observador. Há dois pontos de maior destaque nessa imagem: a vagina, que ocupa o primeiro plano, e o rosto da figura, que não apenas recebe uma iluminação mais favorável que o restante da imagem, também detém o plano focal. Além disso, as duas partes executam ações que acabam por contribuir para esse destaque. Na imagem, a vagina aparece em primeiro plano, comendo, entre aspas, o que parecem ser linguiças igualmente artificiais, que também poderiam ser uma representação do falo. As linguiças aparecem introduzidas na vagina, numa sugestão de sequência interminável, de modo a não deixar pistas sobre quantas já teriam sido comidas e quantas ainda o seriam. A replicação das linguiças nessa imagem pode estar associada à ideia do duplo de Otto Rank, psicanalista citado por Freud em seu artigo O Inquietante. Segundo Freud, a criação de um tal desdobramento para defender-se da aniquilação tem uma contrapartida na linguagem dos sonhos, que gosta de exprimir a castração através da duplicação ou multiplicação do genital, do símbolo genital.
Para Rank, a ideia do duplo está atrelada à anunciação da morte, apesar de estar originalmente associada à garantia contra o desaparecimento do eu. Para Freud, a alma imortal teria sido o primeiro duplo do corpo. Possivelmente essa seja a imagem de Sherman que mais se aproxima de representar o medo da castração, o mito da vagina dentada, a vagina castradora de Freud. Para Freud, o mito da Medusa é uma representação do medo da castração. Violada por Poseidon no templo de Atena, Medusa foi castigada pela deusa devido a essa dupla profanação, transformando a mulher uma vez bela em monstro com serpentes no lugar dos cabelos, que transformava em pedra qualquer um que a olhasse diretamente nos olhos. Se a cabeça da Medusa substitui a representação do genital feminino, ou melhor, isola seu efeito apavorante daquele prazeroso, é possível lembrar que a exibição dos genitais também é conhecida, de resto, como um ato apotropaico. O que desperta horror no indivíduo terá o mesmo efeito no inimigo do qual ele busca se defender. Em Rabelais, por exemplo, o diabo foge depois que uma mulher lhe mostra a vulva. Um elemento que deve ser somado nessa análise à vagina castradora, devoradora e o medo da castração é o ventre gestante, escolhido para compor o personagem em pauta. Uma possibilidade de interpretação para essa cena é que essas linguiças estivessem servindo de alimento para o rebento. Para Jean Chevalier e Alain Gerbrand, autores do livro Dicionário de Símbolos, o ventre gestante contém simbologias ambíguas. O ventre é refúgio, mas também é devorador. A genetrix pode revelar-se dominadora e cruel. Alimenta os filhos, de certo, mas é possível que os conserve no nível infantil e que lhes impeça o desenvolvimento espiritual que os tornaria autônomos em relação a ela. As deusas mães, em todas as mitologias, apresentam esse duplo aspecto de nutriz tirânica, de mãe dominadora e ciumenta. Essa valorização negativa do símbolo faz dele uma imagem castradora no mito, atestado em muitas culturas da vagina dentada, cuja universalidade foi observada pela psicanálise. Esse aspecto castrador do ventre deve-se, sem dúvida, ao fato dele ser especificamente a sede dos apetites, dos desejos, cuja voracidade pode parecer assustadora para aquele que não ousa aceitar sua animalidade profunda. Ao mesmo tempo em que essa ação está em curso, a ação de devorar linguiças, a figura aparece reclinada, apoiando sua cabeça com as próprias mãos numa posição de descanso, enquanto seus olhos parecem vivos de alguma forma e emanam uma plenitude incômoda, encarando o observador de modo como se o desafiasse. Esse rosto que encara é um rosto aparentemente masculino e mais velho, antagônico com as outras partes deste corpo que remetem a um corpo jovem e feminino. Para Jean Chevalier e Alain Gerbrand, a velhice pode representar a imortalidade, e cabelos brancos podem ser sinal de eternidade. Entre aspas, uma citação deles. Ser velho é existir desde antes da origem, é existir depois do fim deste mundo. Fecha aspas. Bom, para terminar a minha fala, nesse desenvolvimento é possível observar que as possibilidades interpretativas das imagens de Cindy Sherman, apresentadas nesse resumo, encontram embasamento teórico nos conceitos freudianos, bem como em outros pensamentos filosóficos, que não apenas ajudam a ampliar as possibilidades interpretativas, mas também de alguma forma as sustentam. Obrigada.